dinheiro a mais no salário mínimo, aí R$6, hein? Anunciado ontem pelo presidente. Já de manhã, o presidente Jair Bolsonaro tinha dito que teria uma reunião à tarde com o ministro da Economia, Paulo Guedes, para ver o que dava para fazer. E aí à tarde anunciaram esse reajuste de R$6, que já entra em vigor a partir de 1º de fevereiro. A equipe econômica usou como base para o repasse deste ano aqui uma previsão, ou tinha usado, não é, como base para o repasse deste ano, uma previsão para a inflação que ainda não estava fechada, e aí a carne explodiu, disparou nos açougues, o índice de preços ao consumidor amplo terminou 2019 em alta de 4,48%, quase 4,5%. E aí o presidente Jair Bolsonaro se comprometeu em subir o mínimo de R$ 1.039 para R$ 1.045. Acréscimo que representa um impacto de pelo menos R$2 bilhões nas contas públicas, porque o mínimo serve como base de cálculo para outros benefícios. Na lista, aposentadorias, pensões, salários maternidade e seguro-desemprego. O governo também vai reajustar em R$ 4,48 as aposentadorias de quem ganha mais do que um salário mínimo. Com isso, o teto do INSS será de R$ 6.101 a partir de fevereiro. E o ministro da Economia disse que o impacto disso vai ser compensado com aumento na arrecadação. A previsão de alta do PIB para 2020 passou de 2,32% para 2,4%, com expectativa de baixa recorde nos juros. Enfim, R$6 não é nada para quem recebe, mas é o justo. Está repondo a inflação, a reposição da inflação do ano passado. Justo. Né? O presidente Bolsonaro jamais poderia correr esse risco de, no seu segundo ano de mandato, promover um reajuste do salário mínimo que não reponha o poder de compra das famílias brasileiras. São quase 50 milhões de pessoas que dependem desse reajuste do salário mínimo, segundo os cálculos do Diese. Agora, o governo tinha uma preocupação de qual seria o instrumento jurídico para isso, porque como ele já encaminhou uma medida provisória para o Congresso Nacional, a legislação diz que o governo não pode editar duas vezes uma medida provisória com o mesmo tema, mas para isso a medida provisória tem que ter sido ou recusada ou perdido a validade. Como isso não aconteceu, porque o Congresso nem voltou ainda para fazer essa avaliação, decretão. Não é decreto, é uma nova medida provisória, porque a medida provisória também tem efeito imediato. Então, o que a gente ainda não sabe é o que o Congresso vai fazer. Se ele vai largar a primeira medida provisória e vai deixá-la caducar, e vai aí levar a votação da segunda medida provisória, que é essa com o aumento dos R$6. Agora, parece que o governo não conseguiu esclarecer direito assim, essa alternativa jurídica, se ela tem segurança, falou mais por alto. O que parece que está claro é que não vai ter efeito retroativo, ou seja, não vai o pagamento de fevereiro, mesmo depois de aprovada a medida provisória, não vai cobrir essa diferença do salário de janeiro. Isso também não ficou claro, né? O que também não está claro é de onde o governo vai tirar os 2 bilhões e 200 milhões, pouco menos do que isso, reais, para cobrir os gastos desse aumento, né? A Instituição Fiscal Independente, segundo a Folha de São Paulo, diz que vai soltar agora à tarde um cálculo dizendo que é mais do que isso, pode chegar a 6 bilhões de reais o aumento de gastos por causa desse reajuste. Guedes disse que vai ter uma medida aí que vai ter 8 bilhões. Então, aí o Paulo bilhões. Guedes disse isso, que semana que vem vão anunciar 8 bilhões de reais. Eu tenho uma desconfiança de que esse dinheiro virá da Caixa Econômica Federal. Você se lembra, Rafael, que a gente ouviu o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, no Canal Livre, e ele disse que tá para anunciar agora, nos próximos dias, o lucro recorde da Caixa em 2019. E esse lucro, que veio sendo recorde durante o ano, foi suficiente foi o responsável pela uma maior transferência de recursos da Caixa para o Tesouro Nacional. Então, eu tenho uma desconfiança, o ministro não esclareceu de onde virá o dinheiro, eu tenho uma desconfiança de que esse dinheiro virá de um repasse da Caixa Econômica. Fica uma coisa meio improvisada, Thaís? Tentando pegar o dinheiro de algum lugar que vai aparecer para tapar um buraco não é improvisado, aqui. Não é improvisado. O salário mínimo não tinha de ter como tinha, não a mesma, mas uma política de reajuste previsível? Essa é uma discussão. Com a qual as pessoas possam, tanto quem recebe e quem paga, o governo e quem tem benefício vinculado ao salário mínimo... O Paulo Guedes já disse que não quer. Prevenir, enfim, não, trabalhar o ministro Paulo Guedes já disse que não quer
que não quer fazer uma política de salário mínimo. Ele tem críticas assim severas à política que era adotada antes. Pode ser outra. Mas ele acha que não. Ele já disse que não, que salário mínimo não tem que ter política tem que ter apenas a garantia de que o poder de compra vai ser está garantido segundo a Constituição e que o salário mínimo vai ser reajustado sempre segundo a inflação, sem promover sem colocar em risco nenhuma perda de poder de compra de poder aquisitivo do salário mínimo. Mas, enfim, essa é uma discussão que ainda está em aberto. Agora, as despesas surpresas, elas aparecem, né? Já apareceram, todo ano aparece uma despesa surpresa e depois do teto de gastos o governo tem que arrumar um jeito de buscar esse dinheiro. Se tiver uma receita extra que evite que o governo precise fazer um novo contingenciamento, aí melhor ainda, né? Porque se qualquer coisa que fique ali entre 2 bilhões ou um pouco mais, a depender desse cálculo que a IFE vai apresentar hoje, mas enfim... 2 bilhões e 130 milhões, né? 2 bilhões e 130. Se tiver dinheiro extra, melhor, né, Cláudio? Mas também, né, Thaís, assim, uma parte dessa grana vai voltar para o governo em tributos, né? Porque, afinal de contas, a alegria de pobre é pagar conta, né? E qualquer dinheirinho a mais vai ser usado para entrar no mercado, para gerar impostos e tal. Eu acho que a conta não é assim tão rigorosa. Se isso vai custar 2,3, vai tirar de algum lugar. Não, vai tirar dali mesmo também. Essa é uma... o que importa é que ainda que o ministro, como a Thaís explicou bem, resista a uma política de salário mínimo, a gente sabe a importância, a relevância disso para o povo brasileiro, não é? Exatamente. É importante, é uma referência, é uma dependência de milhões de famílias brasileiras. E o fato da gente ter convivido com uma política de salário mínimo não significa que ela seja exatamente uma necessidade. Eu concordo com o Rafael na questão da previsibilidade. Já que é uma referência tão importante, a previsibilidade ajudaria. Talvez o ministro Paulo Guedes queira convencer a sociedade de que a garantia de que o poder aquisitivo será mantido já será uma previsibilidade. E o caso desse ano pode ser uma referência importante para salvaguardar o discurso dele, que é o seguinte: olha, a inflação acabou vindo além do que a gente previa, beleza, a gente refaz a medida provisória e repõe aquilo que não foi previsto na primeira medida. Se essa solução para esse choque, para essa surpresa funcionar, já fica, então, toda vez que houver uma falha no cálculo do governo, já está conhecido um mecanismo para corrigir isso.